Sumérios, acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Estes são os 5 povos que se destacaram na região da Mesopotâmia. Sejam muito bem-vindos ao canal do F5 Manas. Eu sou Hilton Rosas e juntos construiremos a sua aprovação. Antes de começar a aula, é interessante que você marque a presença nela deixando o like nesse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, de compartilhar entre teus amigos e de fazer o download do nosso material didático. A Mesopotâmia não é uma civilização. A Mesopotâmia é uma região entre os rios Tigre e Eufrates. E ela ocupava a região do atual Iraque, pegando ali parte da Síria e parte do Líbano. É uma região que vai prevalecer os vales desses dois rios que durante suas cheias inundavam aquele território, transformando ali em terras férteis, o que favoreceu a permanência dos primeiros grupos humanos que, ao desenvolverem a agricultura, consequentemente levaram ao desenvolvimento das primeiras civilizações da Mesopotâmia. O processo de sedentarização dos primeiros grupos humanos ali naquela região, nós tivemos o assentamento de pessoas que foram se aproximando e aproveitando dessas terras férteis para desenvolver a agricultura, a pecuária e assim, consequentemente, desenvolver estas civilizações. Que, diferente do Egito, a Mesopotâmia não era uma região naturalmente protegida. Era uma região que sofreu sucessivas dominações e invasões, onde esses povos que já não eram mais nômades estavam sofrendo de invasão, saque e pilhagem de povos ainda semi-nômades. Sendo a Mesopotâmia uma região de terras férteis e de sucessivas invasões, nós veremos que o que irá marcar são 2 processos interessantes. Primeiro é o processo de aculturação. Segundo é o processo de dominação que estes povos iam exercendo sobre o outro. Para que você entenda o desenvolvimento cultural das civilizações que se instalaram ali na Mesopotâmia, compreenda como se deram as transformações sociais que levaram das aldeias agrícolas até o surgimento das primeiras cidades. E nesse processo de evolução histórica, a gente vai datar aqui desde o processo da Revolução Neolítica, a questão da sedentarização dos primeiros grupos humanos, mas principalmente a questão da construção dos canais e dos diques para poder se estocar água, do qual favoreceu ali a agricultura durante o ano todo. Então, aproveitando a observação da natureza, os primeiros grupos humanos ali da Mesopotâmia conseguiram estocar água ou desviar para as suas lavouras, o que favoreceu com isso o crescimento populacional. Esse crescimento populacional fez com que houvesse a divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho levou, com esse acréscimo da população, a questão da especialização do trabalho. Com isso foi criando uma sociedade estratificada, ou seja, dividida em camadas, em funções, e com isso fizeram com que os mesopotâmios se desenvolvessem inicialmente em cidades-estados. As primeiras são de origem suméria, são as cidades de Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Para poder conter as sucessivas invasões, se tornaram cidades fortificadas, onde nessas sociedades, aqueles grupos que detinham as melhores terras constituíram as famílias mais influentes. E destas famílias mais influentes surgiram os nobres. Desses nobres foram eleitos aqueles que exerciam a melhor chefia política, religiosa e militar dessas aldeias mesopotâmicas. Mas as transformações sociais, principalmente as de ordem política, que detinha controle de terra, de ferramentas e consequentemente da produção, elevou a um determinado grupo da sociedade uma relação de privilégios. Essa relação de poder, ela vai se misturar muito com a questão da religião, pois os templos chamados de zigurates também funcionavam como prédios públicos, uma espécie de prefeitura, onde ali poderia se alugar desde ferramentas, animais para o desenvolvimento da agricultura, de outros documentos que favoreciam relação de compra e venda, onde na Mesopotâmia a gente destaca as relações por um forte comércio dados pelo controle de terra,
produção de excedentes e, antes de tudo, na troca de cobre como ideia de valor. Esse processo das transformações sociais, que estas relações de poder entre os sacerdotes do zigurate e os grandes proprietários de terra chegará um momento que irá se unificar, do qual esse rei também será chamado de patese, e com isso ele irá exercer a função de sumo sacerdote. Tal como no Egito, as cidades mesopotâmicas se organizavam como estados teocráticos. A diferença do patese para o faraó é que o faraó era considerado um deus vivo na terra. O patese não. Ele era só considerado um ministro dos deuses na terra. Ele não era considerado a divindade. Então esta relação de detenção das grandes terras junto com os religiosos vai dar a esse patese uma grande força política dentro das cidades mesopotâmicas. Outro ponto que nós temos a destacar dentro da Mesopotâmia é a questão da origem da escrita. Tal como lá no Egito nós vimos que teve a origem da escrita hieróglifa, nós temos na Mesopotâmia uma escrita diferente, chamada de escrita cuneiforme. Por que ela é chamada de cuneiforme? Porque utilizavam-se cunhas de metais para poder atribuir na argila ainda úmida alguns desenhos, pictografias que simbolizavam alguma espécie de identificação. Veremos o desenvolvimento para uma escrita ideográfica, ou seja, o desenho ele já não representava um sinal, o desenho representava agora uma ideia. E por fim, nós teremos dentro da mesma técnica cuneiforme o desenvolvimento de uma escrita fonética, ou seja, aquela baseada nos sons. Esse desenvolvimento da escrita para se poder manter ali a questão das práticas e crenças dentro das civilizações mesopotâmicas, dentro da escrita cuneiforme, do qual nós podemos atribuir à literatura a epopeia de Gilgamesh. Outro elemento que nós podemos destacar aqui fácil é a questão das normas e regras que regiam essas populações nas cidades mesopotâmicas. Pois bem, lá com os pioneiros de Sumer, os sumérios, nós tivemos a criação de leis consuetudinárias. O que são leis consuetudinárias? São leis à base da tradição, que não há registro escrito, que ela é passada de geração para geração. Dentro da Mesopotâmia, ela vai seguir o princípio ou a chamada lei do talião, ou a lei do tal como tal, que é aquela que se baseia no lema do olho por olho, dente por dente. Posteriormente, é que esta lei será transcrita e organizada durante o rei Hammurabi. Hammurabi irá escrever mais de 280 artigos, do qual esse código de leis será considerado o primeiro código de leis escritas da história e ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Como se deu a sucessão destes povos ao longo da história? Essa evolução histórica tem um pioneirismo com os sumérios, que atribui-se a eles a criação da escrita cuneiforme, da roda e da organização política em torno do patese, localizado no zigurate, prédio público que funcionava como palácio e ao mesmo tempo templo religioso. Sucedidos pelos acadianos, povo de origem semita, de prática agropastoril e que absorveram parte da cultura dos sumerianos, como as leis consuetudinárias baseadas na questão do princípio do talião, a escrita cuneiforme, a roda e a organização política. Mas o destaque para os acadianos é que com eles houveram a primeira ideia de unificação das cidades na formação de um estado único. Posteriormente, os acadianos são sucedidos pelos amoritas, que tiveram seu apogeu durante o reinado de Hammurabi. Hammurabi ficará famoso pela questão de que ele vai instituir império dentro da Mesopotâmia, que irá também dominar e tornar a Babilônia como capital de seu império, e além do código de leis de 282 artigos, ele será considerado o primeiro grande rei da Mesopotâmia, ficando conhecido como o primeiro Império Babilônico.
após a morte de Hammurabi e o enfraquecimento político dos amoritas, a Mesopotâmia é facilmente dominada pelos assírios, povo que estava localizado ao norte, com terras áridas e que viviam de saques e pilhagens. Com o desenvolvimento de um exército permanente, com o uso do cavalo na guerra, o aprimoramento de armas de metal e carros de guerra, facilmente os assírios venceram e dominaram através da prática do terror. E por fim, nós temos os caldeus. Os caldeus irão libertar a Mesopotâmia do jugo assírio, aliados inicialmente com os medos que ajudaram Nabopolassar, pai do grande rei caldeu Nabucodonosor, a conquistar a Mesopotâmia e ali dominar aquela região. Com os caldeus tomando a Babilônia também como capital do seu império, ficaram conhecidos como o Segundo Império Babilônico. Então perceba, o primeiro Império Babilônico são os Amoritas, que tiveram um auge com Hammurabi, e o Segundo Império Babilônico chegou ao auge com Nabucodonosor, que era de origem caldeia. Os caldeus constituem o Segundo Império Babilônico. Mas o que destaca o Segundo Império Babilônico? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo ficou conhecida como os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia tornou a Babilônia uma cidade rica, onde se tinha a porta para o Extremo Oriente e a porta para o Ocidente, tornando aquela região muito próspera nos princípios de comércio com outras civilizações da antiguidade. E aí, meus queridos do F5 Manas, gostaram dessa aula? Então deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, do Facebook, da galera da escola. Aproveita que tu tá de quarentena, não perde o foco e continue estudando, se preparando para o Enem. Ah, não se esquece de baixar o nosso material didático que está na descrição deste vídeo. Ele contém a parte didática teórica e a parte didática dos exercícios. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Iremos transformar os comentários numa grande sala de aula. Beleza, galera? Beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!